4. Ramificações da visão já vista. Quando a promessa tomou caminhos diferentes. Introdução. A árvore e seus galhos. No capítulo anterior, compreendemos a linha verdadeira da visão já vista. Deus se revela como Javé, o Deus pessoal, o Deus do relacionamento, o Deus que faz aliança. Mas a história não seguiu apenas uma linha reta. Como uma árvore que cresce e lança galhos em diferentes direções, a visão já vista também gerou ramificações, caminhos que partiram da mesma raiz, mas tomaram rumos diferentes da promessa original. Isso não significa que essas pessoas sejam más, nem que Deus as tenha abandonado. Significa que, em momentos diferentes da história, grupos que conheciam o Deus de Abraão escolheram, ou desenvolveram, caminhos distintos daquele que Deus havia estabelecido através da aliança. Neste capítulo, vamos examinar 3 ramificações principais: o judaísmo rabínico, que permaneceu fiel à Torá, mas não reconheceu Jesus como o Messias prometido; o islamismo, que surgiu séculos depois, reconhecendo Abraão, mas seguindo uma nova revelação, sem outras tradições menores, como os midianitas e os samaritanos. E faremos isso com respeito, clareza e amor, porque foi assim que Jesus e os apóstolos trataram aqueles que pensavam diferente. Primeira ramificação: o judaísmo rabínico, a raiz comum. Antes de falar de diferenças, precisamos reconhecer algo fundamental: o cristianismo nasceu dentro do judaísmo. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. A igreja primitiva era formada por judeus. As escrituras que Jesus lia e ensinava eram as escrituras judaicas, o que chamamos de Antigo Testamento. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Nós, cristãos vindos de outras nações, fomos enxertados na oliveira de Israel. Não substituímos Israel, fomos incluídos na promessa feita a Abraão. Isso nos protege de qualquer arrogância. O evangelho não nasceu contra Israel, nasceu dentro da história de Israel, e veio cumprir aquilo que Israel aguardava. O momento da divisão. Então, quando e por que surgiu a separação? A divisão aconteceu quando Jesus se apresentou como o Messias prometido, e a maioria dos líderes religiosos de Israel não o reconheceu. Eles esperavam um libertador político, que livraria o povo do domínio de Roma. Mas Jesus veio como o Messias sofredor, que viria libertar toda a humanidade da escravidão do pecado. Importante lembrar, não foi todo o povo que rejeitou. Os primeiros milhares de crentes eram judeus. Muitos sacerdotes passaram a crer na mensagem. Paulo, Barnabé, Timóteo, todos judeus que abraçaram Jesus. Mas a liderança oficial rejeitou Jesus. E após a destruição do templo, no ano 70 d.C., o judaísmo se reorganizou em torno dos rabinos e das sinagogas, sem o templo, sem sacrifícios e sem reconhecer Jesus como o cumprimento da promessa. Esse é o judaísmo rabínico, continuação da fé de Abraão, Isaque e Jacó, mas sem reconhecer aquele que era o coração da aliança, o que eles mantiveram preciosamente. Muitas verdades foram conservadas com zelo: a crença no Deus único, Javé, a Torá, os profetas e os escritos, a esperança messiânica, ainda aguardam o libertador, a fidelidade à aliança com os patriarcas. Eles não abandonaram a fé, não reconheceram o cumprimento dela em Jesus. Há continuidade, mas há uma lacuna. A promessa permanece, mas aquele que a cumpre ainda não é aceito. O que diferencia? A diferença está no centro. Não reconhecem Jesus como o Messias, não creem que ele é o Filho de Deus, não aceitam que sua morte e ressurreição trouxeram salvação. Aguardam a vinda do Rei, que nós cremos que já veio. E aqui está o ponto essencial. A promessa feita a Abraão não era apenas sobre uma nação, era sobre uma pessoa, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. O coração de Paulo, amor e verdade. Paulo, que fora fariseu e conhecia profundamente essa fé, derrama seu coração nas cartas. Ele ama profundamente seu povo, sente tristeza pela sua recusa, mas não os despreza. Ora por eles, e ele guarda a esperança. Deus não terminou com Israel. Um dia, muitos reconhecerão Jesus como o verdadeiro Messias. Uma lição para nós: verdade sem amor vira dureza. Amor sem verdade vira omissão. Paulo carregava os dois. Nossa postura. Como devemos nos relacionar? Com respeito, reconhecendo que são o povo da aliança original. Com amor, como Paulo amava. Com clareza, afirmando que Jesus é o cumprimento prometido. Com humildade, lembrando que fomos nós que fomos enxertados na raiz deles. Com esperança, crendo que Deus ainda age em corações judeus. Segunda ramificação, o islamismo. A origem, Ismael. A segunda grande ramificação vem de Ismael, o filho de Abraão com Agar. Como vimos antes, Abraão, impaciente, tentou ajudar Deus a cumprir a promessa, e nasceu Ismael. Mas o Senhor foi claro: a aliança e a linhagem do Messias seguiriam por Isaque, não por Ismael. Isso não significa rejeição. Deus abençoou Ismael, cuidou dele e deu-lhe uma grande descendência. Mas a bênção não é a mesma coisa que a aliança. Ismael foi abençoado, mas não foi o portador da promessa da salvação para o mundo. Com o surgimento do islamismo, séculos se passaram. A linhagem de Ismael se espalhou pela Arábia. E no século VII, cerca de 600 anos depois de Cristo, surgiu Maomé, que relatou ter recebido revelações através do anjo Gabriel. Esses textos foram reunidos no Alcorão. O islamismo reconhece Abraão como patriarca e profeta, Moisés e Jesus como profetas, um Deus único.
Mas há diferenças profundas e centrais. Não reconhece Jesus como Filho de Deus, não crê na Trindade, não aceita sua morte e ressurreição como sacrifício pela salvação, considera Maomé o último e maior profeta, segue o Alcorão como palavra final, acima da Bíblia, há proximidade histórica, mas uma ruptura teológica profunda. A diferença central. A diferença está na natureza de Deus e da salvação. No cristianismo, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade. Ele se fez homem em Jesus para nos salvar por amor. A salvação é graça, recebida pela fé. O relacionamento é de filhos para pai. No islamismo, Deus é único e distante. Não tem filho. Não se fez carne. A salvação vem pela submissão e obediência à lei. O relacionamento é de servo para senhor. Uma diferença que toca o coração da fé. O evangelho anuncia um Deus que desce ao nosso encontro. O islamismo ensina um Deus que exige que o homem suba pela obediência. Nossa postura. Como devemos viver isso? Com amor genuíno, muçulmanos não são inimigos. São pessoas amadas por Deus. Com respeito, muitos buscam a Deus com sinceridade. Com clareza, Jesus é o único caminho, verdade e vida. Com testemunho, vivendo de modo que vejam Cristo em nós. Com oração, muitos têm tido encontros com Jesus em sonhos e visões. Deus está agindo. A verdade não perde força quando é dita com mansidão. Pelo contrário, brilha ainda mais. Terceira ramificação, outras tradições menores. Os midianitas, uma linhagem paralela. Além de Ismael, Abraão teve outros filhos. De um deles, Midian, vieram os midianitas. O mais famoso é Jetro, o sogro de Moisés. Ele era chamado de sacerdote de Midian e servia ao Deus verdadeiro, Javé. Quando Moisés contou o que Deus fizera no Egito, Jetro adorou ao Senhor. Isso nos ensina algo lindo. Nem toda linha paralela está fora do alcance de Deus. Há pessoas fora da aliança oficial que ainda reconhecem a soberania do Senhor. Os samaritanos, adoração e separação. Séculos depois, quando o Reino do Norte foi conquistado, surgiu um povo misto, os samaritanos. Eles aceitavam a Torá, mas rejeitavam os outros livros. Tinham seu próprio templo e eram desprezados pelos judeus. Mas Jesus os tratou com amor, falou com a mulher samaritana, contou a parábola do bom samaritano, curou os doentes e recebeu a gratidão de um samaritano. E ensinou: chega a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus não apagou as diferenças, mas colocou a adoração verdadeira e o amor acima de qualquer barreira. A linha verdadeira da promessa. Depois de ver esses caminhos, voltamos ao centro. Qual é a linha da aliança de Deus? Paulo explica com clareza. Não basta ser descendente de Abraão segundo a carne. É preciso ser filho segundo a promessa. E a promessa seguiu assim: Abraão, Ismael, abençoado, mas não a aliança. Outros filhos, abençoados, mas não a aliança. Isaque, o filho da promessa. Jacó, Israel, 12 tribos, tribo de Judá. Davi, Jesus Cristo, o cumprimento de tudo. A igreja, todos, judeus e nações, unidos nele. Essa é a linha da salvação. E em Jesus, a porta se abriu para todos. A promessa não era um muro, era uma estrada que leva a Cristo. Conclusão: verdade, amor e esperança. Guardemos 3 verdades no coração. A verdade não pode ser negociada. Jesus é o único caminho. Isso não é arrogância, é a palavra dele. Mas a verdade sem amor não reflete a Cristo. Anuncie a verdade, mas sempre com graça. O amor não pode ser esquecido. Judeus, muçulmanos, pessoas de outras crenças são amados por Deus, criados à sua imagem e precisam de salvação. Nossa missão não é vencer discussões, é alcançar pessoas com o amor de Cristo. A esperança não pode ser perdida. Deus continua agindo. Muitos estão conhecendo Jesus hoje. A história ainda está aberta à graça. Nossa parte, orar, amar e viver de modo que vejam Jesus em nós, para refletir. Como você tem tratado quem pensa diferente, com arrogância ou compaixão? Consegue afirmar a verdade sem desprezar ninguém? Você ora por aqueles que ainda não conhecem a Jesus? Anote, ore, peça ao Espírito Santo que encha seu coração de amor e coragem. No próximo capítulo, a visão deuteronomista, quando Deus ensinou seu povo a viver em aliança. Gostou do resultado? Está com ritmo bom para ler diretamente na gravação.